Saudações, meus queridos, queridas, sejam bem-vindos ao nosso canal O Esclarecimento. Eu sou o professor Ricardo e o tema de hoje nós vamos trabalhar uma dicotomia dentro da história, uma dualidade, sacou? De um lado, o tomismo, próprio da tradição católica da Alta Idade Média. Enquanto do outro lado, o agostinianismo, que vem lá do teólogo Santo Agostinho, que dentro da sua forte influência platonista, o importante é a fé. Mas isso tudo se une ali, dentro do contexto da então conhecida como Reforma Protestante, em que os dilemas estavam postos, a cúpula papal, ela proibia absolutamente o uso da usura. A burguesia, os banqueiros de Flandres, eles queriam lucrar sem trabalhar, sem obras. Não, eu posso ferrar, cobrar juros. É tipo assim, o Banco Central no Brasil hoje, que aumenta a taxa de juro, mesmo que esteja diminuindo o consumo no país. É um absurdo, olha, é um absurdo, é um pecado mortal mesmo. Viver de juros, viver não do suor do vosso rosto. Mas a burguesia, ela queria uma religião para chamar de sua. E isso vai acontecer com a Reforma Protestante. E isso tinha lá sua base filosófica e teológica. Aonde, cara pálidas, senhoritas? Aonde? No agostinianismo. Sim. O agostinianismo pregava que a salvação é pela fé. Portanto, o que isso significa? Eu posso ferrar quanta gente eu quiser nessa vida. O importante é que eu serei salvo. Então, a burguesia viu nisso uma grande expressão. E também, você não precisa comungar a sua vida dentro de uma comunidade religiosa intermediada por um sacerdote para ir para o céu, para encontrar Deus. Deus está no fundo da sua alma. Portanto, o agostinianismo vai ter fortes influências dentro da tradição religiosa, porque ele vai interiorizar a religiosidade. Você não precisa fazer obra, você é salvo pela fé e você encontra Deus no profundo da sua alma. Ou seja, tudo aquilo que a burguesia queria. Juntamente com isso, salvação pela fé, salvação pela graça, interiorização do mundo religioso dentro desse indivíduo, tudo aquilo que a burguesia queria e tudo aquilo que estava também, de alguma forma, na doutrina de Santo Agostinho. Era algo que se confrontava com a cúpula papal. Porque a cúpula papal, por sua vez, pregava, olha, salvação, inspirado em São Tomás de Aquino, né? A salvação ela tem que ser pela fé e pelas obras. Se você não colocar a moedinha no gasofilaço, a criatura não vai conseguir a salvação. Portanto, as obras aqui, embora seriam bastante interessantes, eu sou um pouco mais tomista. Eu acho que se você tem fé, você tem que ter boas obras. Só que a cúpula papal estava defendendo isso por uma razão bem simples. Ela queria fazer obras, era pôr a moedinha no gasofilácio para construir aquilo que o Papa Leão X queria, que era a grande catedral de São Pedro. Portanto, as obras são importantes. As obras são importantes. Faça a conjugação certa aí, senhor Ricardo. Bom, então, a Igreja Católica, como cúpula dominante naquele momento, exigia essas obras. Exigia o jejum, exigia o gasofilácios, a compra, a venda, o pagamento das indulgências,
você ir lá tocar, pagar para tocar nas relíquias, o prego da Santa Cruz, o crânio de João Batista que foi cortado e entregue. Meu Deus do céu, diante desse cenário, nós vemos que o catolicismo, o agostinianismo vai impulsionar o capitalismo efetivamente. E quem vai dizer isso não sou eu, hein? É o Max Weber, que vai olhar justamente que nesse espírito do individualismo, da interiorização da religião, mas mais um ingrediente dado pelos calvinistas puritanos da Inglaterra. Porque sim, João Calvino era um cara até honesto, ele vai dizer, olha, nós não somos... Ele era partidário dessa ideia do agostinianismo, né? Salvação pela fé. Só que a gente não sabe se a gente é salvo, porque Deus predestina. É a vontade de Deus que nos salva ou não. Não tem o que você possa fazer. É o sacrifício de Cristo que te dá a salvação. Portanto, não há nada que você possa fazer para se salvar. No entanto, os puritanos disseram, olha, peraí, mas se eu acumular riqueza, se eu acumular riqueza, significa que Deus está me abençoando. Se Deus está me abençoando, então Ele está predestinando. Portanto, vou trabalhar bastante, ou melhor, vou explorar bastante, acumular bastante riqueza e, bom, se eu acumular riqueza, é sinal que Deus me predestinou. E aí você imagina, né? O pobre está ferrado, tanto aqui quanto depois daqui, porque então dentro do puritanismo vai surgir essa doutrina em que você, inclusive Calvino é bastante honesto, você pode acumular o quanto quiser, mas você tem que doar o máximo que puder. É claro que o capitalismo só ouviu quando Calvino disse acumular mais, acumular como sinal da graça de Deus. Então o pobre está ferrado duas vezes. Ele vai viver uma miséria aqui. E aquela doutrina que dizia, inclusive, olha, não, você está se ferrando, mas amanhã, quando você morrer, você vai para o céu. Até aquela doutrina, você está perdido, né? Então, os ricos, os acumuladores, graças ao agostinianismo e depois o puritanismo, eles se dão bem, seja aqui na terra, seja lá no céu. Não é muita sacanagem dessa história? Um abraço, compartilhe, se inscreva em nosso canal, fiquem na